A morte de centenas de pássaros na Holanda levanta suspeitas sobre os riscos de uma nova tecnologia que promete revolucionar a comunicação. E a pergunta é a seguinte: será que as ondas do 5G, a quinta geração da internet móvel, poderiam mesmo fazer mal à saúde e até matar aves em pleno voo? A reportagem de um canal holandês mostra vários pássaros mortos nessa praça de Dieren, uma cidade de 15 mil habitantes perto da fronteira com a Alemanha. A morte de centenas de aves também teria sido registrada em Haia, terceira maior cidade do país. Algumas publicações levantaram suspeitas de que a mortandade teria sido provocada por testes em antenas de telefonia 5G. Esta reportagem chegou a afirmar que as ondas 5G teriam um enorme efeito sobre o coração das aves e que esta seria a única explicação razoável para a morte dos pássaros. A tecnologia 5G vai revolucionar o uso do celular e da internet sem fio. O principal ganho será a velocidade. A gente vai, por exemplo, baixar um monte de músicas em apenas 1 segundo. As transmissões ainda estão em testes no mundo todo, inclusive no Brasil. Agora, a morte dos pássaros trouxe uma dúvida. Será que essa nova tecnologia faz mal à saúde? As redes 5G funcionam por meio de micro-ondas, só que em uma frequência mais elevada do que nas redes atuais. Mas o alcance das antenas é menor. Isso significa a instalação de mais antenas e uma exposição maior às ondas eletromagnéticas. Nós estamos aqui conversando, mas tem uma série de ondas eletromagnéticas de rádios AM, FM, celulares, Wi-Fi, etc., passando pelo nosso corpo. Então, a ideia é sempre garantir que essa potência seja a mínima possível, e que não cause mal à saúde. Este professor de física explica que estudos sobre os efeitos do 5G na saúde são muito recentes e que a morte dos pássaros serve como alerta para os riscos dessa tecnologia. Mas o teste com antenas na Holanda teria mesmo matado os pássaros? Não se verificou esses pássaros doentes, eles simplesmente caíram já mortos numa taxa elevada. O último recolhimento foi de 150 pássaros e o único evento próximo a essa morte é exatamente o teste com essa antena 5G. Mas não existe nenhuma prova conclusiva de causa e efeito entre o teste da antena e a morte dos pássaros. Perguntamos também ao professor de engenharia elétrica como a radiação do 5G poderia ter matado os pássaros. Pode ter sido dada uma potência errada para essa antena, isso gerou, pela faixa de frequências, uma frequência de micro-ondas que na ave, atingiu a ave como um todo, mas principalmente a parte mais sensível, que é o coração, e isso pode ter gerado ali aquela morte das aves. A preocupação não se restringe à saúde. A Marinha dos Estados Unidos divulgou um alerta sobre os riscos do 5G para os equipamentos de previsão do clima. A radiação também colocaria em risco a segurança de voos militares. E mais, o 5G aumentaria o risco de ataques dos hackers por causa do maior número de aparelhos conectados. Nós vamos ter as normatizações devidas dos órgãos competentes. Aqui no Brasil, a gente sabe que é a Anatel, fazendo inclusive as fiscalizações necessárias para que nenhuma distorção aconteça e não exponha ninguém a um risco desnecessário. Em março, o Conselho Diretor da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou a agenda que regulamenta os estudos de faixa de frequência para a chegada do 5G ao Brasil. A aprovação final está prevista para o primeiro semestre de 2020. Mas o professor de física defende mais tempo para os testes. Pode ser que a gente vai ficar fazendo uso de muitas tecnologias que envolvam radiações eletromagnéticas, mas que a gente sinta o efeito disso
tempos depois ou, quem sabe, gerações depois. A tecnologia exige rapidez, mas os estudos exigem cautela.